Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu tô passando aqui porque a gente está fazendo a leitura anual, né? E a gente começou o livro de Oséias. Eu falo a gente porque eu tô lendo com um grupo de outras mulheres, tá? E aí teve um versículo que me chamou muito a atenção hoje, no capítulo 7. Aliás, hoje não, ontem, né? Porque essa leitura foi feita ontem. Que foi o último versículo do capítulo 7, que diz o seguinte, estou lendo na Nova Versão Transformadora. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São úteis como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos por causa da sua insolência contra mim. Então o povo do Egito se rirá deles. Deus está falando que está chamando Israel a partir do capítulo 6 ao arrependimento, e no capítulo 7 ele está falando ali com relação à maldade daquele povo, como o povo de Israel se desviou dele, né? E aí quem está acompanhando a leitura anual vai ver que eu tenho colocado lá alguns comentários falando muito sobre isso ali em Jeremias, Ezequiel. E quando eu deparei com esse versículo que eu li ontem, eu fiquei pensando assim, agora o povo do Egito é que vai rir de Israel. E eu me lembrei lá de trás, quando Deus falou para Moisés que destruiria o povo, e Moisés argumenta com Deus, nossa, mas eles vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito e não teve poder para colocar na terra prometida. E o interessante desse texto aqui, que quando eu lembrei disso, eu fiquei pensando, agora Deus vai permitir que o povo seja destruído, interessante. Só que eu me lembrei também de um detalhe. Naquele momento lá de trás, era Deus quem estava tirando o povo e conduzindo para uma terra prometida. Moisés teve a preocupação para que o nome de Deus não fosse difamado, né? As pessoas não falassem mal de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, né? Deus ainda não tinha conseguido colocá-los na terra prometida, não, ou melhor, não tinha levado, né? Não tinha conduzido o povo, né? Conseguido não, porque Deus consegue todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Mas a concretização da situação só estaria a situação só estaria concreta, né? A concretização estaria finalizada ali se as pessoas tivessem saído do Egito, de acordo com a palavra de Moisés e de Arão para o faraó, se eles saíssem do Egito e chegassem até a terra prometida, se eles passassem pelo deserto para poder adorar a Deus e chegassem até a terra prometida. Naquele momento, essa era a situação. E Moisés mostra para a gente ali no texto que se aquele povo que saiu do Egito, aquela multidão que saiu do Egito, fosse destruída no meio do caminho, a fama de Deus seria essa. Ele não conseguiu levar. Centenas de anos depois, eles já estão na Terra Prometida há muito tempo. E nessa Terra Prometida, nessa terra que Deus deu a eles não glorificaram o nome do Senhor, eles difamaram o nome do Senhor, eles adoraram outros deuses, praticaram todo tipo de idolatria. Eles já estavam estabelecidos, ou seja, Deus, aquele objetivo foi alcançado. Então agora, por conta do pecado deles, Deus estava dando uma sentença de destruição e o Egito riria deles, né? Riria do povo. Por esse motivo, o problema não seria mais de Deus, e sim do povo que já estava estabelecido. Porque lá atrás, se esse estabelecimento não acontecesse, seria um problema de Deus. Mas aqui não. Aqui já não é mais o problema de Deus, porque Deus fez o que ele falou que ia fazer. Tirou o povo da escravidão do Egito e levou para a terra prometida. Deus fez aquilo que ele falou que ia fazer. Agora, o povo, por sua vez, falou para Deus que ia obedecer, que ia ser fiel, etc, etc. E o povo não fez. Então agora, o Egito pode rir dessa gente. Eles não puderam rir de Deus, porque Deus falou que ia fazer e fez. Mas ali, naquele momento, o Egito ia ver aquele povo sendo destruído e ia poder rir daquela gente, daquele povo.
eu fiquei pensando muito sobre essa questão de eles estarem em um cativeiro, Deus tirar esse povo do cativeiro e trazer para uma terra de liberdade, e dentro da terra de liberdade, esse povo se tornar cativo, primeiro dos seus pecados, da idolatria. E aí, Deus, que num primeiro momento tira esse povo de um cativeiro para que eles pudessem adorá-lo, na intenção do juízo, Deus tira esse povo dali, da terra da liberdade, né? Seria a terra que eles receberam de Deus, e coloca esse mesmo povo numa outra situação de cativeiro, agora na Síria. Essa é uma questão muito séria, que a gente precisa pensar sobre isso. Isso aconteceu com o povo de Israel, e se a gente trouxer essa aplicação para a nossa vida, como Igreja de Cristo na atualidade, eu fico pensando que Deus é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o soberano, e Ele age conforme Ele quer agir. Eu lembro do texto de Romanos, quando está falando lá da planta, da figueira, da videira, acho que é videira, da oliveira, né? Que tem a questão da oliveira original e da oliveira que é enxertada. Gente, se eu estiver trocando as plantas, me perdoem, tá? Porque eu realmente estou com essas 3 plantas na cabeça, não lembro exatamente a planta. Mas o interessante é que tem uma que é original, que seriam os judeus, e uma que é enxertada na planta, que são gentios. E aí o texto, eu gosto muito de pensar na questão de quando Deus fala, né? Se eu posso pegar um fruto original para colocar um que não é, né, para poder fazer esse enxerto, porque qual problema teria, né, parafraseando o texto, qual problema teria de eu pegar esse mesmo fruto que eu enxertei e tirar fora? Então eu fico pensando nisso, fazendo essa alusão à questão da igreja, que se Deus corrigiu lá atrás aquele povo que Ele mesmo escolheu, que Ele mesmo quis se tornar Deus, Senhor daquele povo e tal, se Deus fez isso com Israel, por que Ele não faria como um modelo de correção? Por que Ele não faria com a igreja também? Não existe nada na Bíblia que mostre que nós somos melhores do que eles. Então eu fico olhando esse tipo de coisa, vendo a atitude da igreja, né, de algumas igrejas, vamos dizer assim, de alguns cristãos ou daqueles que se denominam cristãos, que estão dentro da igreja e acabam fazendo com que o nome do Senhor seja enxovalhado, seja criticado, seja vilipiada. E isso passa muito pelo nosso testemunho, né? Aquilo que a gente tem, a carta que a gente tem sido para as pessoas. Será que depois daquela condição de libertação que Deus trouxe para as nossas vidas, a gente, no lugar onde Deus nos pôs, a gente está glorificando a Deus ou a gente está adorando os nossos próprios ídolos? E nesse momento, o que a gente está fazendo com aquilo que Deus nos deu, com a terra prometida que Ele nos inseriu? Essa terra está sendo proveitosa, a gente está produzindo nessa terra, abençoando outras pessoas com os frutos dessa terra. O leite e o mel que Deus nos deu nessa terra, ele está sendo compartilhado? O que a gente está fazendo? Ou a gente está adorando o leite e o mel? Outras pessoas estão tendo acesso? A gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida de cristão. A gente precisa ter muito cuidado por zelar por aquilo que Deus nos deu, né? Em zelar por aquilo que Deus nos deu. A gente precisa ter muito cuidado, porque Deus, Ele pode trazer juízo. Afinal de contas, Ele é Deus. E Ele trouxe juízo para aquele povo, porque Ele amava Israel. O próprio texto de Oséias vai falar ali no capítulo, se não me engano, é o 4.
4. Não é o 4, não. Ele volta a. São muitas leituras, gente, não dá para eu gravar tudo, não. Mas ele volta a dizer que ele vai trazer de volta, né? Vai amar de novo, ó. Capítulo 2, versículo 14, ele fala, né? Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras, transformarei o vale de Acor numa porta de esperança e tal. No 17, limparei de seus lábios os nomes de Baal. 18, nesse dia farei uma aliança, removerei da terra todas as armas de guerra. E no 19, eu me casarei com você para sempre. Ele estava trazendo um juízo ao mesmo tempo que ele estava trazendo uma promessa, ele estava trazendo o juízo, e junto com o juízo ele estava trazendo uma promessa de restauração. Então tudo que Deus estava fazendo com aquele povo era por amor, porque Deus em momento algum, ele quebrou a aliança. E se vocês olharem no post de ontem, a imagem, e vai ser a imagem da capa do post, é de uma aliança cortada, uma aliança partida. Então, assim, Deus não quebrou a aliança dele com Israel, mas o próprio povo quebrou. E por amor àquele povo, Deus corrigiu. E Deus pode fazer isso com qualquer um daqueles que Ele ama. Ele ama, Ele corrige. E é importante que a gente perceba que Deus pode fazer sim com que aqueles que viram a nossa libertação no passado vejam a nossa queda pela correção de Deus e riam de nós. Mas eu espero que do fundo do coração não seja isso que venha acontecer com a Igreja de Deus. E eu falo me inserindo nela. Que a Igreja de Cristo possa pensar sobre a situação de Israel e trazer essa realidade, né, para o pensamento, né? Pensar sobre isso, refletir sobre isso. Deus ama seu povo e Deus corrige aquele que ama. Não é necessário que o Egito ria de nós. Não é necessário Deus ter que exercer esse tipo de juízo sobre as nossas vidas. Pecou, busca arrependimento. E a graça maravilhosa de Deus, ela pode ser encontrada em momento oportuno. A maior distância entre Deus e um homem é a oração. E pode ter certeza que um coração arrependido, um coração quebrantado, Deus não rejeita. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que você possa pensar e meditar nesses textos da leitura bíblica anual. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.